A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Eu vim aqui compartilhar algo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração. E essa palavra, ela começa em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos falar a respeito de meninos na fé. Nós vamos entender mais a respeito de maturidade espiritual, crescimento espiritual e o que é ser ainda um menino na fé, ok? Então vamos ler Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então eu peguei aqui alguns textos e vou mostrar para vocês algumas características de alguém que ainda é menino na fé, ok? Nesse texto aqui, por exemplo, nós vemos uma característica que é a inconstância. E o que é essa inconstância? É uma pessoa que vive entre erros e acertos. Ou como a gente pode dar um exemplo assim, um menino novo na fé, de vez em quando vai fazer uma sujeira, né? Vai sujar a fralda, vamos dizer assim, né? O pessoal usa muito esse exemplo, né? E eu posso também dizer que essa pessoa faz isso porque ela vai e volta na fé. Ela é inconstante na fé. Ou seja, às vezes ela olha para a Bíblia, olha para a palavra e ela não acredita. Isso aí é uma inconstância, tá? Outra característica é que um menino não sabe para onde vai. Ele não tem noção nenhuma de direção. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu sou dirigida pelo Espírito. Mas existe uma questão, sabe? A Bíblia nos mostra que Satanás se transfigura em anjo de luz. E muitas vezes o inimigo coloca coisas no coração da pessoa ou na mente da pessoa, enfim, se fazendo de, né? Se fazendo de bonzinho, se fazendo de, enfim, fazendo que seja uma direção boa, vamos dizer assim. E quando a pessoa vai perceber, não é. Qual é o parâmetro que me diz o que é de Deus e o que não é de Deus? A própria palavra de Deus, tá? Por quê? Porque tudo que é revelação do Espírito Santo, ele vai condizer com aquilo que está na Bíblia. Necessariamente precisa bater com o que está na Bíblia. Quem usou a vida dos homens para deixar registrado os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Logo, sendo o mesmo Espírito, ele não pode dizer uma coisa na Bíblia e dizer outra coisa na vida da gente. Muito bem, vamos passar adiante. Eu vou ler agora 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 5. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro dos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Paulo aqui está usando um exemplo para falar de uma confusão, de uma dissensão que eles estavam tendo entre eles, né? E por coisa mínima. Então, essa é uma característica do menino na fé. Ele ainda é carnal. Ele faz dissensões. Por quê? Porque não concorda com alguma coisa, né?
Outra coisa também é que ele anda como um homem natural. O que é esse homem natural? É aquele homem que não conhece Jesus Cristo, é aquele homem que é só carne, ainda não foi gerado no Espírito. Ele anda como um desse. O que significa isso? Significa que a pessoa não dá testemunho de cristão. Ele não dá testemunho de seguidor de Cristo. Você olha para a vida dele e você não enxerga Jesus. Esse aí é um menino na fé. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Bom, o menino, ele tem o mesmo jeitão do servo. Agora complicou, né? Vou explicar a diferença. Existe o filho e existe o servo. Isso tá no próprio livro de Gálatas, explica essa diferença, tá? Mas isso a gente tem que deixar para um outro capítulo. Mas eu posso dizer para vocês que o servo, ele é aquele que é gerado pela lei. E o filho é aquele que é gerado pela graça. Só que enquanto o filho é menino, ele tem as mesmas características do servo. Então, por exemplo, ele vai falar com as pessoas, ele impõe. Olha, você tem que, não sei o que, não sei o que. Ele impõe. O filho, que já é mais maduro, ele não vai impor as coisas. Ele entende que o evangelho é um convite. Então você vai falar. Se a pessoa recebeu ou não, é uma opção dela, né? Muito bem. Continuando aqui. Sim, outra coisa que esse texto mostra aqui é que está debaixo de tutores e curadores. O que seria isso? Deus, o Pai, coloca pessoas para nos ensinar, né? Essas pessoas, elas vão fazer um trabalho para nos ensinar que se chama discipulado. É o mesmo trabalho que Jesus fez com os discípulos. Ele ensinou os discípulos. E esse trabalho precisa haver dedicação, né? O menino, o menino precisa de um professor, de alguém que se dispõe de coração a estar ensinando ele, né? Muito bem, vamos continuar agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro aqui fala sobre o leite racional. O que é isso, gente? O leite racional é a palavra de Jesus Cristo. É a palavra que nós vamos entendendo passinho a passinho. Ok. Existem estudos que você faz para uma pessoa para ela conhecer Jesus. Quem é a pessoa de Jesus Cristo? O que ele ensina, o que ele mostra, o que ele traz como exemplo. Existem estudos como esse, que são estudos que, por exemplo, você vai fazer um fundamento de uma construção. É o discipulado. O discipulado é o mesmo que você fazer um fundamento bem alicerçado, bem forte, bem firme, para que a pessoa tenha condição de crescer a partir daquilo. Claro que tudo isso que eu estou falando é um crescimento espiritual, não estou falando de matéria, ok? E existem estudos para aqueles que já são mais maduros na fé, que são
estudos de revelações maiores, enfim. E por que a gente precisa entender essa divisão? Porque quando a gente passa um estudo que deveria passar para um maduro na fé, você passa para um menino, sabe o que o menino vai fazer? Ele vai falar assim: ah, isso não é para mim. Ah, não é assim. E vai jogar fora aquela palavra. Não entende, não crê, não consegue absorver, né? Então são dois estágios completamente diferentes. Um é de menino e o outro é de uma pessoa que já é madura na fé. Ok, muito bem, tá tudo muito bom. Agora eu preciso dizer para vocês qual é a diferença entre um menino e uma pessoa madura na fé. É que aquele que é maduro, ele recebeu os fundamentos, ele recebeu cada ensinamento como uma escada. Olha só, ele está no primeiro degrau, ele vai aprender, vai colocar em prática e assim ele vai atingir um novo degrau, porque Deus o Pai vai acrescentando na vida dessa pessoa. Mais uma vez ele vai aprender, vai colocar em prática e vai atingir um novo degrau e assim sucessivamente. Gente, na verdade, o crescimento espiritual, às vezes a pessoa pensa assim: nossa, eu vou ler muito a Bíblia, eu vou crescer, não sei o quê. Claro, ler a Bíblia é maravilhoso. Ninguém discute isso. É até necessário. Porém, a grande chave para o crescimento espiritual está mais do que no ler, em obedecer. Se você aprendeu uma lição hoje e você colocar ela em obediência, em prática, você vai crescer. Certamente que você vai crescer. É por isso que Pedro fala aqui, ó, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então você vai recebendo leite, você vai colocando em prática e você vai crescendo. Mais um texto. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 14. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha o que o autor aqui de Hebreus está falando. Está falando que ele está falando com essas pessoas, mas que elas se fizeram negligentes para ouvir, ou seja, eles estão resistindo em ouvir, não estão querendo ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha, o menino muitas vezes resiste, muitas vezes diz: ah, isso não é para mim. Ah, isso é bom, isso não é bom, fica selecionando aquilo que ele quer ouvir. E por que o autor aqui diz que ele necessita do leite? Porque ainda não está formada a base da construção dessa pessoa. Ele ainda não está pronto. Ele não tem conhecimento suficiente para dizer o que é certo e o que é errado. E ele coloca aqui que o mantimento sólido é para os perfeitos. Eu, por exemplo, quando tenho alguma revelação,
Normalmente eu costumo consultar algumas pessoas, né? Então, por exemplo, meu pai que é pastor, eu converso com ele e falo: pai, olha essa revelação aqui, e conto para ele. E ou também um pastor que é muito amigo meu, chamado Pastor Fernando, também costumo mostrar para ele, costumo falar com ele a respeito das revelações. E por que eu faço isso? Porque nós precisamos ter humildade para procurar aqueles que são mais maduros que a gente. É para evitar que a gente saia para muito, muito longe da verdade, né? Como eles têm os sentidos exercitados para discernir o que é bom e o que é ruim, eles têm também a capacidade de mostrar pra gente o que é bom e o que é ruim. E mostrar, olha, não vai por esse caminho é torto, olha, vai por esse caminho que isso aí tá certo, olha, continua nesse caminho porque é dessa maneira. São eles que têm essa capacidade, né? E isso, até que ponto? Até que ponto a gente tem que consultar, a gente tem que levar, a gente tem que perguntar, até o ponto que estejamos nós maduros, sendo capazes de levar o mantimento sólido, né? Então é isso. E eu preciso também lembrar que essa humildade de levar, né? Olha essa revelação que eu tive aqui e tal, vê o que você me fala, tal. Essa humildade é um dos degraus. Se a gente não tem a humildade, significa que nós não passamos por esse degrau. São características que Jesus desenvolve em nós durante a nossa caminhada com Ele, né? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que este estudo tenha contribuído na sua construção, no seu edifício, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês segundo a vontade do Pai. Amém.